Pessoal, a paz do Senhor, professor Flávio falando com vocês. Estou aqui no aconchego do meu lar, gravando essa videoaula aos aspirantes ao cargo de presbítero, do nosso ministério. Essa aula está sendo gravada para o preparatório de obreiros, FACEB, da nossa igreja, da Assembleia de Deus Ministério Fama. Estamos gravando essa aula em continuidade aí aos estudos dos livros históricos, tá bom? Estou aqui, devido ao nosso distanciamento social, essa aula era para estar acontecendo de forma presencial no dia 18/4, mas nós estamos aí seguindo determinações legais, Então, devido ao distanciamento, nós estamos utilizando aqui a ferramenta Zoom, tá? Estou gravando a aula e a gente vai estar disponibilizando uma vez mais aí nas mídias digitais para estar alcançando vocês aí e auxiliando nos estudos de vocês na preparação, tá bom? E a gente vai dar sequência, tá? A gente parou na última aula trabalhando o conteúdo de 1ª Reis e 2ª Reis, e agora nós vamos dar sequência 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então a gente vai aqui abordar com vocês na aula de hoje. Vamos estar trabalhando 1ª e 2ª Crônicas, ok? O que nós vamos abordar no livro? Nós vamos abordar a questão da autoria, tá? Autoria. Nós vamos ver também a questão da data. Essa datação, ela tem como objetivo mostrar o quê? Mostrar tempo de escrita e dos acontecimentos, tá? Dos fatos em que acontece. Nós também vamos aqui abordar com vocês destaques, tá? O que é destaques? A proeminência, as figuras proeminentes dentro desses livros, que são abordadas e que são apresentadas dentro do livro. Então, de forma pedagógica, na hora que a gente for desenvolver os nossos slides, eu vou tentar estar instruindo vocês para que mentalmente vocês possam visualizar a disposição daquilo que a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? E também a questão do propósito. Propósito, tá? O propósito do livro. Ok, pessoal? Um detalhe também que nós vamos ver, nós vamos tentar fazer aí a divisão, A divisão desse, tanto de 1ª e 2ª crônica por sessão, para que a gente possa estar tendo um ganho no que diz respeito à pesquisa do livro, quando a gente se dirigir ao livro. Tudo bem? Então, aqui, para ficar de forma pedagógica, vocês possam entender o que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar a autoria, nós vamos trabalhar a questão de data, tempo de escrita dos acontecimentos, tá? Que a gente possa ter uma percepção da linha do tempo, no que diz respeito à construção, tanto literária do livro, como o desenvolvimento histórico em que está se passando aquele evento que está sendo literalmente escrito, tá? Vamos ver aí o destaque, as figuras e personalidades que vão se destacar dentro de 1ª e 2ª Crônicas. Vamos ver a questão do propósito central, tanto de 1ª e 2ª Crônicas, e a divisão, beleza? Então, nós vamos estar caminhando aí, tendo a coluna dorsal aí da nossa aula de hoje e o objetivo de apresentar isso aí para vocês, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide. Vamos iniciar aqui. Perfeito. Estamos aí, 1ª Crônicas, acontecimento dos dias, tá? Que é o significado do nome do livro, tá bom? A questão da autoria, a gente já trata o primeiro ponto. A autoria não se sabe de certo, tá? Então, a tradição não sabe de certo quem que é o autor do escrito deste livro, tá? Tanto de 1ª como a 2ª Crônicas. Não se sabe com certeza quem é o autor do livro, tá? Mas a tradição judaica afirma que foi Esdras, o sacerdote, tá? E escriba. Ele teria selecionado entre vários registros, inspirados de Samuel, Gade, Natã e outros, os dados relativos à história do povo judeu, em especial da tribo de Judá.
Então, este livro ele vai tratar justamente do quê? Dos dados que são relativos à história do povo judeu. Em especial, quem que vai tratar? Vai tratar em especial a tribo de Judá, perfeito? Então, a gente vai ter aí, de forma mais completa, a abordagem específica da tribo de Judá. Esse primeiro slide já te dá um norte para mim, dá um norte para você, do quê? Que a gente tenha a capacidade de, quando nós queremos saber de forma mais específica alguma informação sobre a tribo de Judá, ou informações sobre a tribo de Judá, eu vou me dirigir à primeira, à segunda de Crônicas, beleza? Então, nós temos aí o tempo de ação. O que é o tempo de ação? O tempo de desenvolvimento dos acontecimentos, né? É aquilo que está acontecendo. Não é o tempo de escrita, mas é o tempo do acontecimento. Faz uma rápida recapitulação genealógica sumarizada da morte de Saul, beleza? 1011 a.C., até a morte de Davi, 971 a.C. O livro foi escrito logo após a volta do exílio, com finalidade de relembrar, animar e exortar o povo que após 70 anos de cativeiro, ou seja, o tempo de escrita não é o mesmo tempo do acontecimento dos fatos que são narrados naquilo que está sendo escrito. Então, tem que ficar claro, tá? Existe uma diferença na maioria, na totalidade, tá? Eu vou dizer assim, do compêndio bíblico, do canon bíblico, uma distância daquilo que está sendo escrito, do momento em que está sendo escrito para o fato histórico, tá? Então, é sempre uma narrativa histórica. Tudo bem? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma recapitulação genealógica e sumarizada da morte de Saul até a morte de Davi. Beleza? Isso é o tempo de ação do livro. Ok? Tema. Qual que é o tema central de Primeira Crônica? Olha aí, ó. O tema central de Primeira Crônicas é isso aí, ó. As coisas omitidas do reinado de Davi. O centro do relato de Primeira Crônicas é o reinado de Davi. Deixa eu me colocar um pouco mais aqui para não atrapalhar vocês. Isso. Então, o tema central de Primeira Crônicas é esse, ó. As coisas omitidas do reinado de Davi. Qual que é o tema central? É o centro do relato de Primeira Crônicas, é o reinado de Davi. Então, se eu quiser informações mais específicas, mais claras, que sejam mais ricas de detalhes sobre o reinado de Davi, eu vou me dirigir à Primeira Crônicas, tá? Que tem justamente um objetivo, como a gente abordou no slide anterior aí com vocês, de fazer o quê? O povo está retornando pós-exílio 70 anos, animar-se, se esperançar novamente, tá? Então, assim, o escrito tem esse objetivo, e por isso que ele vai tratar a respeito do reinado de Davi, tá? O grande rei de Israel. O esboço estrutural. O que é isso, esboço estrutural? O esboço estrutural é justamente o quê? É a construção do compêndio, né? A transliteração do livro, de que forma que ele está disposto dentro do compêndio. Ele está disposto da seguinte maneira: ele está disposto em 29 capítulos, com 942 versículos, tudo bem? Então, ele tem 29 capítulos com 942 versículos. Divisão. Qual que é a divisão do livro de Primeira Crônicas? Pode ser dividido em 2 blocos de capítulos, tá? Eu vou dividir em 2 blocos de capítulos, tá? Na apostila de vocês, tá? Vocês podem olhar lá, vocês vão perceber essa mesma divisão. As genealogias, capítulo 1 ao capítulo 9, e a história de Davi, o capítulo 10 ao capítulo 29. Vou dar um salto aqui e vou trazer o esboço esquematizado de todo o livro, que vai estar em sintonia com a divisão que a gente viu no slide anterior. Olha só. O esboço dos assuntos. Como disse lá na sessão anterior, deixa eu voltar. Ó, a genealogia, do capítulo 1 ao 9. Então, vamos aqui. Ó. No capítulo 1, eu tenho o quê? Descendência de Adão, Noé, Sem, Abraão, Ismael e Isaac. Do 2, Jacó e Judá. Descendência de Davi e Salomão. As descendentes de outros filhos de Jacó, no capítulo 4 ao capítulo 8. Ok? Então, ó, como a gente viu, do capítulo 1 ao capítulo 9, vai estar tratando justamente o que das descendências. Professor, se eu quiser, então, fazer
um levantamento, um estudo das descendências e da genealogia do povo, do desenvolvimento da nação de Israel, aonde eu vou? Você vai utilizar o livro de 1 Crônicas, tanto do capítulo 1 ao capítulo de número 10, beleza? Então, isso pedagogicamente nos ajuda, nos facilita o nosso estudo dos escritos sagrados, ainda mais especificamente no que diz respeito à história do povo de Israel, tá bom? Aí depois, posteriormente, eu tenho a outra seção. Qual que é a outra seção? Vou voltar. A história de Davi, beleza? Ó, aí começa morte de Saul, o início de reinado de Davi, o exército de Davi, Davi, a arca e o culto, aliança do Senhor com Davi, vitórias de Davi, o pecado do censo, as preparações para a construção do templo e a liturgia. Davi aponta Salomão como seu sucessor. Então, eu tenho aqui alguns detalhes minuciosos sobre o quê? Sobre o reinado de Davi, tá? Eu quero enriquecer um pouco mais, eu quero mais informações sobre Davi, né? Que eu tenho lá em 1 Samuel, 2 Samuel, melhor dizendo, eu tenho lá informações claras sobre a figura de Davi, um grande personagem, mas aqui eu tenho detalhes, fineza de detalhes a respeito do quê? A respeito do reinado de Davi, tá bom? Então, eu me dirijo aí nessa segunda sessão do livro de 1 Crônicas. Beleza, pessoal? Acho que didaticamente está ajudando vocês aí. 1 Crônicas. Começa o livro por uma retrospectiva genealógica, é isso que a gente está falando com vocês, tá? Separou e guardou a linhagem levítica e messiânica. Começou com Adão, passando por Noé, Sem, Abraão, Jacó, Judá, Davi, Salomão, Levi, etc. Esdras está voltando com o povo judeu do cativeiro para a terra de Canaã, após 70 anos, e tinha o objetivo de animá-los a reconstruir a nação, crendo no cumprimento das promessas de Deus e não deixando estagnados o desânimo. Concentra-se apenas em Judá, nos levitas, na adoração do templo, e foge de detalhes políticos e de guerra, bem como das histórias do Reino do Norte. Então, a gente já tem aí um traço do propósito do escrito do livro, tá certo? Que não é um propósito político, aqui nós temos um propósito espiritual e religioso, tá certo? Que se concentra justamente o quê? Se concentra no desrespeito à adoração, na nação de Judá, ok? No que diz respeito ao serviço dos levitas, na adoração do templo, fugindo totalmente de detalhes políticos, tá? De guerras, bem como das histórias do Reino do Norte, focando e concentrando o seu propósito exclusivamente no que diz respeito ao resgate religioso e espiritual. Beleza? Vamos então agora para a 2 Crônicas, não muito diferente de 1 Crônicas, tem a sua similaridade no que diz respeito à disposição daquilo que a gente já tratou, tá bom? Pessoal, revejam a aula que eu estou dando para vocês, para que possa ser pedagogicamente facilitando, ajudando vocês a olhar para o compêndio bíblico e se direcionar na pesquisa de estudo de vocês, tá? Porque a Bíblia, ainda mais os livros históricos, ela contém uma gama de histórias do povo e vocês precisam se direcionar para que vocês possam ter mais qualidade de estudo naquilo que vocês estão buscando, tá? Para não se perder dentro da coletividade de histórias que não estão organizadas de forma cronológica, tá? E às vezes se torna um pouco complexo, tá bom? Então, assim, às vezes reveja um pouco, tenta parar naquilo que você não entendeu, volta, ouça de novo, que talvez pode pedagogicamente ajudar vocês, tá bom? No estudo do livro. 2 Crônicas, as coisas omitidas. Não se sabe o certo. O que? O autor. Nós não temos conhecimento certo do autor do que diz respeito a 2 Crônicas. Da mesma maneira que nós não temos. Mas a tradição vai atribuir a quem? Olha só. A tradição vai atribuir, afirmar que foi Esdras, tá? O sacerdote escriba. Ele teria selecionado entre vários registros inspirados, tanto de Samuel, Gad e Natã, e outros, os dados, né? Ele relacionou os dados relacionados à história do povo judeu. Uma vez mais, em especial, em voga a tribo de Judá, certo? Que vai ser o quê? Que vai ser realmente a tribo que vai dar linhagem ao Messias, tá bom? Tempo de ação. Relata desde o reinado de Salomão, 971 a.C.,
até o retorno do cativeiro, em 537 a.C. Este é o tempo de ação. Tempo de ação que o escrito do livro vai tratar desse tempo de ação, vai narrar este período histórico, tá? Não quer dizer que está sendo escrito neste exato momento, tá bom? Qual que é o tema de 2 Crônicas? As coisas omitidas do reino de Judá. O foco central deste livro está sobre os sucessores de Davi, beleza? Diferença que eu já percebo duas diferenças, 1ª e 2ª Crônicas. 1ª Crônicas, ela vai tratar já o quê? Na sua 2ª sessão, a 1ª sessão trata da genealogia, ok? Que vai do capítulo 1 ao 9, isso 1ª Crônicas. A 2ª sessão de 1ª Crônicas vai tratar do quê? Vai tratar das coisas relacionadas ao reinado de Davi, beleza? Agora, o 2ª Crônicas, o tema, olha só, as coisas omitidas do reinado de Judá, o foco central deste livro está sobre os sucessores de Davi. Aqui nós já temos um foco diferente. Vai estar falando sobre os sucessores de Davi, tá? Aqueles que sucederam Davi. Ó, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Relata desde o reinado de Salomão, ok? Então, a história de Davi está lá relatada em 1ª Crônicas, na sua 2ª sessão. E aqui, na 1ª sessão do livro de 2ª Crônicas, eu já tenho aí os sucessores de Davi, Salomão, até o retorno do cativeiro, tá? Então, é uma extensão dos sucessores com um foco central justamente em quem? Na tribo de Judá. Bacana, vamos lá. O esboço estrutural do livro, a forma que ele está disposto, organizado. Ele está organizado em 36 capítulos, com 808 versículos, beleza? A divisão se divide de 3 maneiras, o livro, tá? 2ª de Crônicas está na seguinte divisão. 3 formas eu vou dividir ele. Ele vai estar dividido. História de Salomão, capítulo 1 ao 9. A história dos reis de Judá, do capítulo 10 ao 35. E a história do cativeiro, capítulo 36, certo? Ele é composto de 36 capítulos. 1ª sessão, a história de Salomão, 1 ao 9. 2ª sessão, história dos reis de Judá, que vai trazer a abordagem dos reis de Judá, tá? E a 3ª sessão, a história do cativeiro, capítulo 36. Nos destaques dos livros vão estar justamente relacionados aos reis de Judá, beleza? Que vai desde Salomão ao rei Josias, beleza? Então, vocês podem pegar lá essa história dos reis de Judá, do capítulo 10 ao 35, que vocês vão ter os principais personagens em destaque. Vamos lá, vamos recapitular. 1ª Crônicas, qual que é o principal personagem de destaque? E os seus feitos? Davi, beleza? 2ª Crônicas, os personagens de destaque? Os reis de Judá, beleza? Nós vamos ter lá os reis do Reino do Sul, Judá, que vai desde quem? Vai desde... nós temos Salomão lá, tá? Como primeiro rei, e posteriormente nós vamos ter os outros reis até Josias, beleza? E terminando aí a história do cativeiro, que vai ser relatada no capítulo de número 36 de 2ª Reis. Vamos lá, pessoal. Aí eu tenho um esboço, tá? Da mesma maneira que tem um esboço exposto, desde de 1ª Crônicas, aqui tem um esboço também de forma expositiva, trazendo o assunto central de cada capítulo. Capítulo 1º, apenas de forma de exemplo para a gente dar sequência, vocês podem aí pausar na aula de vocês e visualizar isso e fazer uma pesquisa bíblica que vocês vão ter a clareza daquilo que está exposto aqui para vocês. 1º capítulo, Salomão pede sabedoria a Deus. Tá? 2º capítulo, Salomão se prepara para edificar o templo. Está vendo o personagem como ele está em destaque aí dentro do livro? Salomão e o templo. Outras atividades de Salomão. Salomão e a rainha de Sabá. O reinado de Roboão. Aqui começam as outras figuras que vão estar em destaque dentro de 2ª Crônicas, tá?
percebam que o quê? Que o cunho da narrativa está ligada ao seu escritor, tá? Se atribui a tradição porque o cunho não é um cunho político, ele é um cunho o quê? Espiritual e religioso. Por quê? Porque está se falando justamente o que? Está sendo escrito o livro com justamente um objetivo claro de resgatar a espiritualidade, a esperança, porque estão voltando do exílio, tá certo? Bacana, pessoal? Então, até mesmo no próprio esboço do assunto do livro, eu consigo perceber isso, tá? Aí tem todo... os capítulos estão sistematizados, seus temas, tá bom? Eu percebo já na sistematização o que? Aquilo que a gente colocou como proposta lá no início da nossa aula. Eu percebo as figuras em destaques, tá? Que são os reis, Judá, a figura de Salomão, isso em destaque em 2 Crônicas, ok? Aí está o final do esboço, tá certo? Terminando no capítulo de número 36, de 2 Crônicas, os últimos reis de Judá e o cativeiro. Beleza? Então está aí o esboço total para vocês. 2 Crônicas. Assim como 1 Crônicas, apresenta o mesmo relato histórico de 1ª e 2 Samuel. É algo de 1ª e 2 Samuel e algo de 1 Reis. Acrescido de ricos detalhes. Também 2 Crônicas relata a história dos reis, contida em 1ª e 2 Reis, porém concentrando-se apenas no que diz respeito ao reino de Judá. Beleza? Então, nesse slide aí, você consegue compreender tudo aquilo que eu falei com vocês anteriormente, tá certo? Tenta mentalmente vocês perceber a conexão e a disposição sistemática que eu estou apresentando para vocês de 1ª e 2 Crônicas, tá? Vendo isso como uma ferramenta de estudo para você se direcionar quando você for se dirigir ao livro de 1ª e 2 Crônicas, tá bom? Dentro do compêndio dos livros históricos, que vai lá desde Josué, tá certo? Até o final dos livros históricos, beleza? Tranquilo, então. Aqui, olha, encerrando aqui, dentro desse conteúdo apresentado para vocês, eu quero propor uma atividade, tá? Uma atividade de ensino, de exercício para vocês se desenvolverem, tá certo? Na página 152 da apostila, tá? Todo esse conteúdo está sistematizado em slides, mas ele se contém aqui na apostila de vocês, tá? Que é a apostila. Deixa eu fechar aqui o slide, que aí fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Aqui, ó, a apostila, tá? Ministério do Presbítero. Na página de número 152, tá bom? Tem uma atividade muito interessante. Eu até fiz ela aqui e eu acho que pedagogicamente vai ajudar muito vocês. Eu quero propor ela que vocês façam ela aí também na casa de vocês, que vai auxiliar aí no desenvolvimento, ao estudo desses 2 livros. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma coluna de separação entre livro de Reis e livro de Crônicas. É um exercício que eu estou propondo para vocês fazerem. Como a gente viu no último slide, o que acontece? Existe quase que vamos dizer assim, uma repetição, né, daquilo que é abordado. Vou colocar aqui mais uma vez e explicar o que eu quero de vocês, tá? Só um minutinho. Aqui. Assim como 1 Crônicas apresenta o mesmo relato histórico de 1ª e 2 Samuel e algo de 1 Reis, acrescido de ricos detalhes, também 2 Crônicas relata a história dos reis contidas em 1ª e 2 Reis. Ok? Flávio, o que você quer com uma atividade que vai nos ajudar, vai fortalecer a nossa separação, visualização do conteúdo? Vamos lá. Quero que vocês vão na página 152 da apostila de vocês. Na página 152 da apostila de vocês, tem uma seção lá que faz a comparação entre o livro de Reis, tá? A página 152 faz uma separação entre o livro de Reis, deixa eu mostrar aqui para vocês, página 152. Faz uma separação entre o livro de Reis, tá? Do conteúdo apresentado do livro de Reis, a sua perspectiva de exposição, e também o conteúdo apresentado da Crônicas,
Tá, eu vou fazer uma leitura aqui para que você possa entender aquilo que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer duas colunas. Uma coluna colocando a centralidade do conteúdo abordado em Reis e a conteúdo de crônicas. O conteúdo já está exposto na apostila, é apenas para vocês fazerem, para vocês mentalmente perceberem a disposição e a perspectiva da escrita tanto de Reis como de crônicas. Isso vai fortalecer didaticamente a compreensão de vocês dos assuntos que estão dispostos nos dois livros, tá bom? Olha só. Primeiro ponto, na primeira coluna vai estar lá. Reis foi escrito logo após o início do cativeiro. E não reflete o quê? Não reflete a experiência do sofrimento em Babilônia. Agora, e Crônicas? Como é que Crônicas está abordando o assunto? E as Crônicas com a necessidade de restauração espiritual depois do cativeiro da Babilônia. Então, a narrativa de 1 Reis, ela não aborda o quê? Ela não reflete a experiência do sofrimento em Babilônia. Agora, a narrativa de Crônicas, ela apresenta a necessidade da restauração espiritual depois do cativeiro, tá certo? São as perspectivas distintas de quem está escrevendo o livro que está abordado. Olha só, segundo fato, coluna de Reis, eu vou colocar lá. Em Reis está o seguinte, ó, os reis foram escritos com a visão de um profeta. A visão de um profeta. Você vai colocar lá nessa coluna, visão de um profeta. Os livros de Reis têm essa perspectiva, essa visão. Primeira e segunda crônicas. E as crônicas sobre a visão de um sacerdote. Pronto. Vocês estão conseguindo entender? Então, eu tenho o mesmo assunto, eu tenho a mesma narrativa, só que em perspectivas diferentes. Tá certo? Então, isso vai fortalecer a compreensão, tanto da aula anterior, que foi dada primeira e segunda Reis, como também primeira e segunda crônica. Então, é uma atividade prática para que vocês possam estar fazendo, desenvolvendo em casa, tá certo? E, posteriormente, a gente vai estar avaliando junto essa atividade, tá bom, pessoal? Trazendo informações, tirando dúvida com vocês, que vocês tenham, e também contando como nota aí para a nossa N2, avaliação de vocês. Tudo bem? Então, tudo aquilo que a gente está colocando para vocês fazerem, a gente vai estar metodologicamente avaliando e está aí propondo aí sim recompensa a partir da nota de vocês, para que vocês possam aí se sair bem aí nos resultados finais, que é só alegria. Beleza, pessoal? Então, eu quero encerrar aqui a minha participação com vocês, deixando isso, apenas ressaltando que a gente tem uma atividade que foi passada presencialmente e que talvez algum de vocês tenha dúvidas sobre a disposição da nossa linha do tempo dos livros históricos, tá? Eu vou trazer aqui, colocar aqui para vocês, que vocês possam ver, um exemplo, tá? Daquilo que eu preciso que vocês estejam fazendo. Ó, a atividade que eu pedi para que vocês possam estar desenvolvendo é essa daí, ó, a linha do tempo dos livros históricos, tá? Colocando aí a disposição dos livros em seus tempos cronológicos, tá? O tempo de desenvolvimento cronológico que ele está. Tá aí, ó, período político teocrático. Essa linha do tempo eu desenvolvi com vocês em sala de aula, tá certo? Então, a atividade que eu pedi é para que vocês possam desenvolver essa linha do tempo de vocês, da maneira que vocês quiserem. Eu vou fazer impresso, não. Não tem problema a forma que vai fazer. Ela precisa ser feita, que isso vai fortalecer a memorização de vocês a respeito da disposição temporal dos livros históricos, beleza? Então tá aí, ó, período político teocrático monárquico. Aí eu coloquei aí, ó, tempo de duração, aproximadamente 330 anos. Inicia-se 1405 a.C. a 1075 a.C. Os livros, o tempo de ação em que esses livros, em que acontecem esses fatos, estão dispostos no livro de Josué, Juízes e Ruth. Beleza? E, posteriormente, eu fiz isso aí até o final dos livros históricos. Tá certo, pessoal? Apenas demonstrando para vocês. Então, vocês vão dar sequência nessa linha do tempo, tá? A este modelo que eu coloquei e no quadro também que eu coloquei à disposição de vocês, para que vocês possam estar desenvolvendo esse conteúdo aí, tá? E fazendo esse trabalho, valendo como nota, tá bom? Pessoal, desejo vocês aí paz, que Deus possa estar guardando vocês, a família de vocês, neste momento de dificuldade. E tamo junto. Qualquer dúvida que precisarem, nos chame lá no grupo do WhatsApp,
e a gente vai esclarecendo aí os irmãos se tem algum tipo de dúvida a respeito do conteúdo que até agora foi entregue para vocês. Fiquem na paz, um abraço, até mais, em nome do Senhor Jesus Cristo.